Oi, oi, olha eu aqui de novo. Na verdade, eu já tenho esse vídeo gravado no IGTV ou IGTV, sei lá como vocês falam. Mas eu resolvi gravar no YouTube também, porque tem pessoas que assistem o YouTube, mas não tem Instagram ou vice-versa, né? Enfim, aí eu vou falar sobre os pincéis para os iniciantes, o kit básico da iniciante, eu diria mais ou menos isso, né? Eu vou começar falando dos pincéis para aplicar produtos no rosto e depois nos olhos. Beleza? Belezinha? Então, bora começar! Para o rosto, você vai precisar destes três aqui. Eu vou falar um por um. E qual a sua função? Logicamente. O primeiro é o kabuki. Ele serve para aplicar a base. Ele é durinho assim, e o efeito que ele dá na base, ele é uma cobertura, é alta cobertura, ele cobre mais, então eu gosto bastante dele. Você aplica com movimentos circulares e vai espalhando no seu rosto e tal. Sobre os pincéis de base, na verdade, depende do efeito que você quer, o efeito que você quer na sua maquiagem, depende a cobertura que você quer, se você quer alta cobertura ou se você quer média cobertura, tudo vai depender, né, do resultado. Mas, dentre todos os pincéis que existem para aplicar a brase, eu prefiro o kabuki, né? Estou preferindo, ando preferindo. O segundo pincel é o pincel para aplicar pó, né? Ele é essencial para aplicar pó translúcido ou pó compacto. Existem tamanhos menores que esse, né? Os menores você ainda consegue aplicar o contorno, assim, então você consegue fazer o contorninho, né? Não aplicar o contorno, ou aplicar o contorno. Agora me confundi. Mas enfim, você consegue fazer um contorno com ele quando o pincel for menor. Já o terceiro pincel, que é o pincel de blush, eu chamo ele de pincel-chave. Por quê? Porque você consegue aplicar o blush normal e também consegue fazer o contorno com ele. Ó, como ele encaixa certinho. Não façam isso, tá? Não precisa. Se vocês quiserem, eu explico por quê. Tcharadadã. Mas, e você também consegue fazer, aplicar o iluminador também com ele. Então, apenas tenha, tá? Porque é o quê? É o pincelzinho chave, pincelzinho de ouro, dica de ouro. E o pincel pro rosto são esses três, viu que facinho? Só, apenas isso, pra você ter um acabamento legal, uma maquiagenzinha legal, pronto, ó. Precisava de muito? Não precisa de muito. Agora eu vou falar dos pincéis pros olhos, pra você fazer um esfumado legal, sair por aí bem blogueirinha, toda trabalhada no esfumado. Mas antes de mostrar eles, gente, olha esse batom. Ó, esse batom aqui, eu vou falar que eu não tô muito assim, porque na verdade eu passei um lápis e por cima eu passei o gloss da Anastasia e ele tá muito brilhante. Eu não tô acostumada assim com um negócio muito assim, sabe? Eu uso mais mate, então tá muito cintilante. Não sei se tá combinando muito, mas tá beleza. Foi só pra testar e aí eu já resolvi gravar mesmo. Mas voltando ao assunto, falando dos pincéis de esfumar e tal, quanto mais fofinho, menos produto ele acumula. Então, menos sombra ele pega, né? Ele pigmenta menos. Você consegue fazer o esfumado com ele e tal. E quanto mais densa, mais durinha for, quanto mais durinho, no caso, né, for o pincel, mais pigmentada fica a sombra, então quer dizer que mais sombra você consegue pegar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar dois aqui, né? Um fofinho e um denso, tá? Então, quando ele for fofinho assim, que nem este, ó, menos sombra você pega. E quando ele for mais denso, mais sombra ele pega. Ok? Fica guardado aí, tá bom? Anota, anota. E agora vamos lá. São 4 pincéis que eu vou falar, tá bom? Eu vou começar por partes, assim, de como eu começo aplicando também. Quais que eu uso para aplicar. Então, o primeiro é o pincel de esfumar, que é com ele que você aplica sombra de transição também. Então, você pega a sombra, aplica aqui e vai espalhando com movimentos circulares de vai e vem. Se você quiser um olho mais puxadinho, você vai com ele mais puxadinho. Se você quiser um C, vai no formato do C. Então, depende do que você vai fazer, mas primeiro pincel este fofinho. Eu gosto de ter dois, eu tenho 2 pincéis, ó, com 2 tamanhos.
tá? Ó, tá vendo? Esse é maiorzinho, esse é menorzinho. Por quê? Porque o menor, com ele, você consegue ter mais precisão também. E quando você vai espalhar, você vai esfumar duas sombras, ele mistura menos. E para olhos pequenos, assim, que tem pouco espaço aqui para as orientais, eu gosto de usar bastante ele também. Eu uso bastante, assim, nas clientes e tal. Então, eu diria que se você tiver opção, se você tiver como ter os dois, seria bacana você ter os dois no seu kit. Caso não dê, você não tenha ou você não encontre, então só com um você vai conseguir sim ter o trabalho bacana e esfumar legal. Agora, o segundo pincel, ó, eu peço desculpa porque o pincel tá encardido. Todos os pincéis, eles estão encardidos. Mas eu vou lavar, eu prometo que vou. É porque eu usei, então eu já falei, já vou fazer aqui também, porque tem no IG, não tem aqui, aí eu já peguei embalo, tá? Por isso que tá tudo encardido. Bom, mas aqui, ó, o segundo pincel para aplicar a sombra, ele é achatadinho e compridinho assim. Então, você consegue com ele aplicar aqui, ó, fazer o seu côncavo, aplica aqui, tá, aplicou. Aí você já consegue esfumar, espalhar a sombra e esfumando com ele. Eu adoro ele, eu uso bastante mesmo. Caso você não tenha esse no seu kit, caso você, sei lá, você comprou um kit completo e esse não veio. Então, qual eu uso? Você tem a segunda opção, porque trabalhamos com segunda opções. Sempre. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Ele é parecidíssimo, tá vendo? Ó, ele é achatadinho e compridinho. A única diferença é que ele é inclinado. Então, você pega a sombra aqui, ó, nessa parte inclinada e faz a mesma coisa. Com ele, você aplica e espalha. Sempre com movimentos suaves, com a mão bem leve, tá? Você não precisa pegar a sombra e carcar, sabe? Senão fica com aquela mancha preta e depois fica difícil de esfumar. Então, sempre com a mão leve, suave, camada por camada, camada por camada, tá ok? E outro pincel é este aqui, ó, o pincel de precisão. Com ele você consegue mais firmeza, né? Eu falei que você pega mais produto, então você aplica aqui na raiz dos olhos e vai subindo também com a mão bem leve, porque se você pega muito, ele marca bastante, tá? É porque como ele não esfuma, então vai com cuidado, suave e vai subindo com ele. A segunda opção, caso você não tenha ele, é esse aqui, ó, o pincel lápis, tá? Ele tem a mesma função, ele é completamente diferente, parece que é outra coisa que não vai dar certo. Ai, o Lupe tá fazendo barulho ali no saco. Beleza, Lupe? Beleza? Mas ele tem a mesma função. Porém, ele também é o pincel-chave. Porque além de aplicar aqui na raiz dos cílios e tudo mais, você consegue fazer aquele canto externo mais puxadinho, consegue aplicar o iluminador aqui embaixo, rente à sobrancelha, o iluminador no centro aqui dos olhos, esfumar a sombra na linha d'água. Então, ele é um pincelzinho muito bom, muito útil, que eu indicaria. Se você não tem, porque geralmente eu acho que não vem no kit, não sei, não tenho certeza. Mas se você não tem, então compra só ele à parte, porque é interessante ter ele. E o quarto pincel é este aqui, ó, o pincel de detalhes, tá? Ele é assim, bem pequenininho, chanfradinho, tá vendo? Ele também é um pincelzinho chave. Você faz a sobrancelha, você também consegue aplicar o iluminador bem rente, consegue esfumar a sombra na linha d'água, fazer o delineado. Quando o delineador for em gel, fazer o delineado. Então, é um pincelzinho muito interessante ter no kit também. Então, os pincéis basicamente são esses quatro. Você não precisa ter muitos pincéis, às vezes vem o kit inteiro, a gente não sabe para que serve. Eu não vou falar de marcas e tudo mais, porque isso é muito pessoal, é de gosto também, né? E é de bolso também. E que no final também vai. O Lupe agora tá pulando. E que no final também você vai conseguir um resultado bacana, um esfumado legal. Agora, o último item, ele não é pincel, mas eu acho ele indispensável assim, você precisa ter, é aqui, ó, a esponjinha. Por quê? Porque você consegue fazer o acabamento, finalizar, né? Que nem, ó, você pegou o kabuki, passou a base, aplicou direitinho, você vem com ele para deixar o arzinho mais natural, para suavizar, não deixar tão marcado. Também o corretivo, eu gosto de usar o corretivo com ele. Tem vezes que eu quero uma maquiagem mais natural, eu nem uso o kabuki, eu só uso a esponjinha para dar esse aspecto mais natural. O modo de usar a esponja.
com água, ele tem que ser umedecido, porque assim ele pega menos produto, então você economiza nessa parte já também. Pode ser umedecido. Ai, loop, espera um pouco, já volto. Precisei abrir lá porque ele tava aqui dentro. Ai, derrubei, meu Deus, eu derrubo tudo. Enfim, você umedece ele com água, pode ser, você vai lá, liga a água corrente da torneira mesmo, aperta e aplica. Pode ser com água termal, com um Fix Plus, se você usa o da MAC, com aquele sprayzinho de Smashbox, tanto faz. Ele estando umedecido, você consegue usar e ter um resultado bacana. Mas é isso. E como os pincéis eles estão encardidos e tudo mais, eu acho que eu vou lavar eles e vou mostrar pra vocês também pra ter uma noção de como lava, porque é muito importante manter os pincéis limpos, sempre limpos, tá? Não importa se você trabalha com maquiagem, ele é seu instrumento de trabalho ou se é pra uso pessoal, tá? Mantenha eles sempre limpos. Belezinha? Então bora lá! Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que lava o pincel, os pincéis, né? Porque, na verdade, hoje é outro dia, que aquele dia eu não consegui gravar, não deu tempo, então eu vou gravar hoje. É muito importante lavar os pincéis, mesmo que você não trabalhe com isso, que você não atenda, mas é importante lavar porque a cara da mãe... Vai, agora vai. É muito importante... É muito importante manter assim. E é importante você manter os pincéis sempre limpinhos, porque assim não aparece bactérias nem nada. Porque quando os pincéis estão sujos também, é perigoso, sei lá, aparecer acne ou alguma coisa assim. Ou quem tem acne agravar mais ainda. E se for para uso pessoal, você pode estar lavando uma vez por semana. Agora, se você usar profissionalmente, tiver clientes, aí tem que ser sempre, a cada vez que for fazer uma cliente diferente, sempre manter os pincéis limpinhos. Às vezes a pessoa pode estar com conjuntivite, alguma coisa assim, aí são doenças que transmitem, né? Então é bom a gente sempre tomar esses cuidados assim. Então vou pegar aqui os pincéis. Peguei um pincel que ele tá bem encardido. Aí em água corrente, ó, assim, eu molho ele. Sempre pra baixo, tá? Porque tem muitos pincéis que são de madeira e aí a água acaba entrando na madeira e danifica o pincel. Aí eu lavo na mão mesmo. Esse aqui é um sabonete próprio pra lavar os pincéis, mas às vezes pode ser também um sabonete que é, como fala, antibacteriano também. Eu vou... Eu tô na pia da cozinha porque é maior e é mais claro também. Ó, tá vendo a sujeira saindo? Movimentos assim, ó, circulares de vai e vem, aí você vai dando aquela limpadinha. Ó como tava encardido. Vou passar um pouquinho de condicionador também. Ai, eu vou pegar aqui um tantinho, acho que eu peguei muito ainda, pode ser bem menos que isso. Pra deixar ele mais macio. Aí você passa um pouquinho e já tira também. Eu tirei o condicionador aqui, aí eu coloco pra secar assim, ó, tá? Eu não... Tem aqueles negócios que deixam os pincéis em pé também, mas pelo mesmo motivo de, tipo, às vezes ser de madeira e a água escorrer e acabar... caindo na madeira, então eu deixo ele assim, deitadinho normal, em um lugar arejado, tá? Não pode estar batendo sol, nem muito vento, pode deixar em um lugar onde ele fique pleno. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho assim, bem assim como eu faço mesmo, não tem nenhum segredo, é só ter o sabonete, a sua mão, você esfrega ele e já era. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, good vibes.